Olá, nono ano! Olha só, hoje a gente vai continuar falando sobre o movimento circular e a lei de gravitação, ok? Mais uma aula do nosso capítulo C3, do volume 2 da apostila de vocês. Então, olha só, hoje a gente vai falar especificamente sobre a lei de gravitação universal. A partir dos trabalhos realizados por Copérnico, Galileu, Kepler, entre outros, a gente já viu aí nas últimas aulas um pouquinho sobre Copérnico, um pouquinho sobre as leis de Kepler, os estudos dele, sobre os estudos do Tycho Brahe. Então, assim, baseado em todos esses estudos feitos por todos esses cientistas, o inglês Isaac Newton, ele concluiu, depois de analisar todos esses estudos e fazer também vários estudos, ele concluiu que os movimentos realizados pelos astros, por todos esses corpos que estão aí em movimento no nosso universo, eles devem estar relacionados a uma força atrativa que era universal, ok? Ou seja, o que significa ser universal, gente? Que ela vale em qualquer situação, ok? Então, olha só, essa força, a partir dos estudos, o Newton determinou que essa força ela deveria ser diretamente proporcional ao produto das massas desses corpos, que a gente vai chamar de Mzinho e Mzão, ok? Dos corpos envolvidos, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Então, vamos pensar aqui, olha só, nessa situação do planeta Terra e da Lua, ok? Então, o Newton, ele percebeu que para que a Lua se mantivesse em um movimento circular em torno da Terra, deveria ter uma força de atração entre esses dois corpos, ok? E essa força, ela é proporcional à massa da Terra e à massa da Lua e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Ou seja, quanto maior a massa dos corpos, maior vai ser a força de atração entre esses dois corpos, ok? Numa relação direta. Se a massa dobrar, minha força também vai dobrar. E quanto maior a distância entre eles, menor seria essa força. E aí, aqui a gente tem uma relação que é o seguinte. Se a minha distância entre esses dois corpos, ela duplicar, ok? Ou seja, se a Lua se afastar da Terra ali e essa distância passa a ser 2 vezes maior do que a distância inicial, a força de atração entre eles cairia 4 vezes, ou seja, ela seria 4 vezes menor, ok? Porque a gente tem uma relação inversa com o quadrado da distância. Então, olha só, dessa forma, a lei de Newton para a gravitação, ela pode ser enunciada da seguinte forma. Matéria atrai matéria na razão direta do produto entre suas massas e na razão inversa do quadrado da distância que as separa. E esse enunciado pode ser escrito numa relação matemática que me fala que a força de atração gravitacional entre dois corpos, quaisquer que sejam eles, vai ser igual a G, que vai ser minha constante da gravitação universal, Mzão e Mzinho, que são as massas dos corpos envolvidos, R, que é a distância que separa esses dois, ok? E essa constante de proporcionalidade, gente, ela vai ser denominada de constante de gravitação universal. E no sistema internacional, ela vale 6,7 vezes 10 a menos 11 newtons vezes metros quadrados por quilograma quadrado. Não se preocupem, vocês não precisam decorar esse valor. Esse valor vai sempre ser dado no exercício para vocês, ok? Então, a gente vai ver agora aqui algumas características. O valor dessa constante de gravitação não depende de qualquer fator, ou seja, possui o mesmo valor em qualquer local do universo, ok? Seja para calcular a força de atração gravitacional entre dois corpos que estejam na Terra, que estejam em Marte, que estejam em outra galáxia que seja. Esse valor dessa constante universal G vai ser o mesmo sempre, ok? Justamente por isso que ele chama-se constante de gravitação universal. Como esse valor ele é muito pequeno, ok? A constante gravitacional tem um valor muito pequeno, já que ele é elevado a menos 11. A força gravitacional ela só se torna perceptível quando pelo menos uma das massas dos corpos envolvidos for muito grande. Então, por exemplo, você que está aí sentado na frente do seu computador ou do seu celular,
a massa, tanto a sua massa como do seu aparelho, é muito pequena. Então, apesar de ter uma força de atração gravitacional entre você e esse aparelho, essa força é muito pequena, ok? Já quando a gente compara a força de atração gravitacional nossa com o planeta Terra, já é um valor muito grande. Tanto que daí vem a aceleração da gravidade, ok? A aceleração da gravidade, que a gente já viu lá, que vale 9,8 aproximadamente, ela é derivada dessa força de atração gravitacional que o planeta Terra nos atrai, ok? E aí, apesar de não ser perceptível, Newton afirmou mesmo naquela época que a força gravitacional entre qualquer par de corpos, como eu disse aqui, entre você e uma pessoa do seu lado ou entre você e a mesa, sempre vai ter aí uma força de atração gravitacional entre você e esse determinado corpo, ok? E aí, olha só, vamos de exemplo agora, ok? Ó, o planeta Marte está a uma distância média igual a 2,3 vezes 10 a 8 quilômetros do Sol. Então, esse daqui é o meu valor de R, a distância entre os dois corpos. Sendo 6,4 vezes 10 a 23 quilogramas a massa de Marte e 2,0 vezes 10 a 30 a massa do Sol. Então, aqui a gente tem Mzinho e Mzão. Determine a intensidade da força com que o Sol atrai Marte, dada a constante de gravitação universal G igual a 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons vezes metro quadrado por quilograma quadrado. Bom, gente, primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar as minhas unidades de medida. Olha só, o meu valor de G está em quilogramas e as minhas massas estão em quilogramas. Ok, já está bem certinho. Porém, aqui a minha unidade de distância está em metro. E a minha unidade de distância aqui está em quilômetros. Então, a gente precisa passar esse R, vou colocar aqui, ó, esse R de 2,3 vezes 10 a 8 quilômetros, a gente precisa passar esse valor para metros. Ok? E aí, como é que a gente faz para passar de quilômetros para metros, gente? A gente multiplica esse valor por 1000. Ou seja, a gente multiplica esse valor por 10 a 3. E aí, então, 2,3 vezes 10 a 8 vezes 10 a 3, eu vou somar os meus expoentes. Então, 8 mais 3 vai me dar 11. Então, essa minha distância entre o Sol e o planeta Marte R ali é de 2,3 vezes 10 a 11 metros, ok? Então, agora eu já tenho todos os meus valores nas unidades corretas. Agora, então, é só a gente substituir na fórmula e fazer os cálculos. Então, olha só. A gente viu que a força de atração gravitacional entre dois corpos vai ser calculada por G vezes Mzinho vezes Mzão dividido por R ao quadrado, ok? Então, minha força gravitacional vai ser igual a 6,67 vezes 10 a menos 11 vezes Mzinho, que é 6,4 vezes 10 a 23 vezes Mzão, que é 2 vezes 10 a 30, tudo isso dividido aqui por 2,3 vezes 10 a 11 ao quadrado, certo? Só substituir os valores aqui até agora. Agora a gente vai fazer que a minha força gravitacional, então, vai ser igual a 6,67 vezes 6,4 vai dar 42,688 vezes 10, então 6,7 vezes 6,4 dá 42,688. 10 a menos 11 vezes 10 a 23, eu vou manter a minha base, que é 10,
e somar os meus expoentes, ok? E aí, então, menos 11 mais 23 vai dar um valor aqui de mais 12. Isso vezes 2 vezes 10 a 3 dividido por. Já vamos fazer essa potência aqui de baixo. 2,3 ao quadrado vai dar 5,29. 10 a 11 ao quadrado, eu vou multiplicar aqui 11 por 2, vai dar vezes 10 a 22, ok? Estou fazendo bem passo a passo aqui as contas para vocês conseguirem acompanhar. Aqui, desculpa, gente, aqui é 30, não 3, ok? É vezes 10 a 30, eu esqueci de colocar o zerinho. E aí, então, olha só, minha força gravitacional vai ser igual a 42,688 vezes 2, que vai me dar aqui um valor de 85,376 vezes 10 elevado a, mantenho a base, somos expoentes. Então, elevado a 42 dividido por 5,29 vezes 10 elevado a 22. Ok? Agora, então, é só eu fazer minha divisão aqui. Minha força gravitacional vai ser igual a 85,376 dividido por 5,29, que vai dar 16, aproximadamente 16,13 vezes 10 a 20 newtons. Ou, colocando em potência de 10 certinho, 1,6 vezes 10 a 21 newtons. Ou seja, gente, a força de atração... Desculpa. Pronto. A força de atração gravitacional entre Marte e o Sol é de 1,6 vezes 10 a 21 newtons. Ou seja, é um valor muito grande, ok? E aí, olha só. Lembrando uma coisa. A força com que a Terra atrai... o Sol atrai Marte é a mesma com que Marte atrai o Sol, ok? O que acontece aqui é que a inércia do Sol é muito maior do que a inércia de Marte, ok? Por isso que é Marte quem gira em torno do Sol e não o contrário. Certinho? Então, vamos seguir. Olha só. Tinha faltado o desenhozinho aqui, mas isso não vai atrapalhar em nada não, ok? Então, olha só. Agora, a gente vai, utilizando essa lei de atração gravitacional, entender o movimento dos planetas e dos satélites em torno dos astros ali, ok? Então, olha só. Uma aplicação da existência da força gravitacional está relacionada à órbita dos planetas e satélites. Para estudar esses movimentos, a gente vai considerar não só a órbita da Lua, como está aqui, mas todas as órbitas como sendo circulares e uniformes. A gente viu nas últimas aulas que as órbitas são elipses. Porém, como essas elipses elas são muito pouco achatadinhas e elas são praticamente circulares, a gente vai considerar no nosso estudo sempre que essa órbita é circular, ok? Para facilitar os nossos cálculos. E aí, como esse movimento ele vai ser circular e uniforme, a única força que atua no corpo é a força gravitacional, certo? E aí, nesse caso, como a gente tem uma trajetória circular, essa força gravitacional que atua, ela vai se comportar como minha força centrípeta. Ou seja, é ela que é responsável por mudar a direção e o sentido da minha velocidade, mantendo esse corpo em uma órbita circular em torno ali do meu astro central, ok? E aí, sendo assim, a gente tem a relação que é o seguinte, que a minha força gravitacional é igual à força centrípeta. Então, a gente viu que a força gravitacional, ela é calculada por G, que é a constante universal de gravitação, a massa do meu astro central vezes a massa do meu astro que está em torno desse astro central, dividido por R
ao quadrado, ok? E a força centrípeta, gente, vai ser dada por a massa desse corpo que está em movimento circular, ou seja, a massa do meu corpo que está ali em volta do astro central, dividido pela velocidade desse corpo ao quadrado, vezes a velocidade desse corpo ao quadrado, sobre R, ok? Então, formulazinha que a gente viu lá no início do nosso capítulo. E aí, a gente tem a seguinte relação, então, ó. Vou pegar esse R que está dividindo, passar para o outro lado aqui, multiplicando, ok? E esse M que está multiplicando, eu passei dividindo aqui. Então, ó, o R eu passo para cá multiplicando, o Mzinho dividindo. E aí, a gente tem essa seguinte relação. E aí, a gente pode cortar massa com massa, um raio com raio ao quadrado. E aí, então, a gente tem a seguinte relação, que a velocidade ao quadrado vai ser a constante gravitacional vezes a massa do meu astro central dividido pela distância que o meu corpo está desse astro, ok? Então, a velocidade do meu corpo em torno desse astro central vai ser dado pela raiz quadrada de G vezes M sobre o raio. Essa expressão, gente, indica pra gente que essa velocidade de translação, ou seja, a velocidade com que o meu corpo gira em torno de outro, de qualquer satélite ou qualquer outro corpo, só depende do raio da órbita, ok? E da massa do corpo central. Então, vai depender da distância que esse corpo está do meu astro central e da massa do meu corpo central. E a gente pode estender essa dedução anterior para qualquer corpo que esteja orbitando em torno de outro. Então, para isso, a gente deve considerar que mzão é sempre a massa do meu corpo central, ok? Por exemplo, para calcular a velocidade orbital da Lua em torno da Terra, a gente vai igualar mzão à massa da Terra e r a distância média que a gente tem entre a Terra e a Lua, ok? Júpiter, que possui 4 satélites naturais, ou seja, Júpiter possui 4 luas, 4 satélites. A velocidade orbital de cada um desses satélites também é dado pela equação anterior, sendo que mzão é igual à massa de Júpiter e r a distância que esse satélite se encontra do centro de Júpiter, ok? Então, a gente vai sempre considerar essa questão aí de que a velocidade não depende da massa do corpo que está orbitando. Vai depender só do meu corpo central e da distância em que esse outro corpo está ali em torno do meu Sol. Ou do meu astro central, que seja, ok? E ainda considerando a órbita de satélites em torno da Terra, tem uma órbita específica que o período de translação dela é de exatamente 24 horas. Ou seja, esse satélite gasta exatamente 24 horas para completar uma volta em torno do céu, da Terra. E aí, esses satélites colocados nessa órbita recebem o nome de satélites geoestacionários. Por quê, gente? Como a órbita dele coincide com a órbita como o período de translação dele coincide com o período de rotação da Terra, esse satélite ele vai estar sempre com uma mesma posição em relação à Terra, ok? Então, um observador da Terra que conseguisse ver esse satélite, ele enxergaria esse satélite sempre numa mesma posição em relação ali à observação, ok? Essas órbitas geoestacionárias, elas foram propostas em 1945 por um escritor de ficção cientista chamado Arthur Clarke. E é por isso que essas órbitas, elas recebem também o nome de órbitas de Clarke. Então, quando vocês ouvirem aí falar sobre órbitas de Clarke, a gente está falando de satélites geoestacionários, ok? Geralmente, esses satélites, eles são utilizados na comunicação, porque como o movimento dele acompanha o movimento do planeta, eles podem oferecer um serviço que ele vai ser ininterrupto, ok? E eles também possuem, como eles estão a uma distância muito grande da Terra, eles possuem uma área de atuação muito grande, ok? E aí eles conseguem atingir aí regiões muito distantes. E eles são utilizados, inclusive, para transmissão de sinais. Só um instante, gente.
para transmissão de sinal de internet, de comunicação via satélite, todas essas coisas assim, ok? Tem aqui uma imagenzinha de um satélite, ok? Em órbita em torno da Terra. O Brasil hoje possui apenas um satélite, ok? Geoestacionário, que vai ser utilizado aí justamente para poder transmitir sinal de internet de qualidade. A ideia é que ele seja utilizado para isso. Vamos ver se vai dar certo aí com o tempo, ok? As características desses satélites geoestacionários são que as órbitas geoestacionárias estão sobre a linha do Equador, ok? E correspondem a aproximadamente 6,6 vezes o raio da Terra. Sendo assim, esses satélites possuem uma órbita em torno de 36 mil quilômetros, contando a partir da superfície terrestre. E a velocidade linear de um satélite é de aproximadamente 11 mil quilômetros por hora, para acompanhar ali a velocidade de rotação da Terra, ok? Uma outra coisa que a gente vai ver aqui agora é sobre imponderabilidade. O que é isso, gente? É aquela situação em que a gente vê muito em filmes, em que astronautas que estão em órbita em torno da Terra, eles estão flutuando, ou seja, eles têm a sensação de ausência de peso, ok? Então, olha só, é comum a gente dizer que no interior de uma nave em órbita ao redor da Terra, os astronautas têm a sensação de ausência de peso. Os objetos no interior da nave, eles parecem flutuar. Entretanto, essa imponderabilidade não significa que a força de atração gravitacional deixou de existir, ok? Ela continua existindo, afinal de contas, essa nave ela está em movimento em torno da Terra. Ela continua presente, tendo sua intensidade expressa também pela lei de gravitação universal de Newton. Vai depender ali da massa dessa nave, da massa da Terra e tudo mais. Nessa situação, a força de atração gravitacional funciona como resultante centrípeta, responsável pela manutenção da órbita circular dos astronautas e de todos no interior da nave, ok? Se um astronauta estiver, por exemplo, encostado no piso da nave, ele não exerce compressão sobre esse piso, à semelhança do que acontece quando um elevador está em queda livre. Um ocupante ele não comprime o chão do elevador porque ambos estão caindo com a mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade, ok? Então, essa sensação de peso aí, ela se dá justamente por causa disso, ok? Porque ambos, a nave junto com o astronauta, estão em constante movimento, estão em constante queda em torno da Terra. E aí, a gente tem essa sensação de ausência de peso, a gente não comprime mais o chão. E aí, a minha força normal é igual a zero, ok? Então, a gente pode dizer que uma nave orbitando a Terra está em constante queda livre, apenas não se aproximando da superfície pelo status de estar em movimento circular. E aí, a força de atração gravitacional tem uma única função, que é fazer com que a nave descreva a minha curva e não mais ser responsável pelo peso do meu corpo. Lembrando, o peso desse corpo, a sensação de peso, pode ser nula, mas a massa dele continua sendo a mesma, porque a massa é uma característica intrínseca da minha matéria, do meu corpo, ok? E aí, para a gente encerrar essa aula de hoje, vamos de mais um exemplo. Um satélite artificial está descrevendo uma órbita circular de raio R igual a 1,2 vezes 10 a 7 metros ao redor da Terra. Sendo conhecida a massa da Terra, a constante de gravitação universal G, determine a velocidade orbital para esse satélite. Então, olha só, nesse caso a gente não precisa adequar nenhuma unidade de medida, porque já estão todas certas. Ó. A minha distância em metro e a minha massa em quilogramas. Então, é só a gente substituir esses valores na minha fórmula de velocidade. A gente viu que a velocidade de um satélite, de um corpo orbitando o outro, vai ser sempre dada por V é igual a raiz quadrada de G vezes a massa do meu corpo central dividido pela distância. Então, substituindo os valores aqui, a gente vai ter que a minha velocidade é igual a
raiz quadrada de 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 6 vezes 10 elevado a 24, ok? E isso tudo dividido aqui por 1,2 vezes 10 a 7. Então, minha velocidade V vai ser igual a raiz quadrada. 6,67 vezes 6 vai dar aqui 40,02 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 10 elevado a 24, a gente mantém a base e somos expoentes. Menos 11 mais 24 vai dar aqui vezes 10 elevado a 13. E isso dividido por 1,2 vezes 10 elevado a 7. Ok? E aí, então, a gente vai ter aqui que a minha velocidade V vai ser igual a raiz quadrada de 40,02 dividido por 1,2 vai dar 33,35 aproximadamente, vezes 13 menos 7, 10 elevado a 6. E aí, tirando raiz disso daqui, raiz quadrada de 33,35 vai dar aproximadamente ali um valor de 5,77. Raiz quadrada de 10 elevado a 6 vai ser 10 elevado a 3 metros por segundo. Então, a minha velocidade aqui vai ser de aproximadamente 5,8 vezes 10 a 3 metros por segundo. Ok? Então, gente, por hoje vai ser isso, ok? Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho sobre lixos espaciais e essas coisas e fazer a resolução de alguns exercícios referentes a esse capítulo, tá bom? Então, no roteiro de estudos, eu deixei os exercícios para vocês fazerem sobre esse capítulo, ok? Façam os exercícios, porque aí na próxima live a gente vai tirar todas as dúvidas que vocês tiverem na resolução dos exercícios, tá bom? Tchauzinho, gente, e até semana que vem.